Eu já apareci aqui no canal falando que os fundos de investimentos funcionam como uma espécie de condomínio. Acontece que esse condomínio ele pode ser de renda fixa, renda variável, pode investir em crédito privado, debêntures, ações, multimercados e... Não vai dar nem tempo de falar das estratégias de cada uma dessas classes. Mas uma coisa eu te garanto, que até o final desse vídeo você vai entender como funcionam essas classes e isso vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Agora, se você não assistiu o vídeo que eu explico o que são os fundos de investimentos, eu vou deixar o link de acesso aqui na descrição e você também confere na tela final desse vídeo. Vamos ao que interessa? Os tipos de fundos de investimentos. Roda a vinheta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série que busca te ajudar a entender cada vez mais o mercado financeiro. E sabemos que o mercado financeiro é gigantesco, né? Mas hoje vamos conhecer um pouquinho sobre o grande universo dos fundos de investimentos. Veja bem, como o universo dos fundos de investimentos é gigantesco, para a gente saber quais são os tipos de cada fundo e a classificação, precisamos olhar para dentro da carteira desse fundo e das estratégias que esses fundos adotam. Primeiro tipo que vamos falar aqui são os fundos de renda fixa. Essa classe que já é bem conhecida por você, investidor. Os fundos de renda fixa não quer dizer que é um fundo que vai te garantir a rentabilidade. Já falamos aqui que a definição de renda fixa quer dizer que você tem as regras de remuneração na hora de investir. E no caso dos fundos de investimentos, eles precisam aplicar no mínimo 80% dos seus recursos em ativos de renda fixa. Já falei aqui que o universo dos fundos de investimentos é gigantesco, né? Dentro desses fundos de renda fixa, podemos dar exemplos de diferentes tipos de classificações. Os fundos podem ser pré-fixado, pós-fixados, de inflação. Dentro desses grupos, podemos ir um pouco mais longe. Os fundos eles podem aplicar em ativos, mesmo de renda fixa, de diferentes tipos de riscos, como por exemplo, os fundos de crédito privado. Nessa classe aqui, temos fundos que investem em títulos de dívidas emitidos por empresas. E se estamos falando de dívidas, falamos também de risco de crédito. Por esse motivo, deixo aqui o alerta. Não é porque é um fundo de renda fixa que ele vai ser seguro, mas já que falamos em fundos de renda fixas e em segurança, temos também os fundos DI. Eles são um bom exemplo e eles são bem populares. São fundos ideais para fazer a famosa reserva de emergência. Esses fundos buscam aplicações em títulos seguros e em troca te devolvem a rentabilidade do CDI. Se falei de renda fixa, vou puxar aqui já a renda variável para falar um pouco sobre fundos de ações. O segundo da nossa lista são os fundos de investimentos em ações. Para serem chamados assim, eles precisam investir no mínimo 67% do seu patrimônio em ações negociadas no mercado de bolsa ou balcão organizado, e o restante desse valor pode ser distribuído em diferentes ativos. Aqui, o principal fator de risco é a variação de preços dos papéis incluídos nessa carteira. Os fundos de ações, eles costumam ser recomendados para quem tem objetivos de longo prazo, já que a exposição à volatilidade é grande. Em troca desse risco, temos também a expectativa de rentabilidade mais elevada. Esses fundos de ações eles são excelentes para você que quer investir no mercado acionário, porém não sabe por onde começar. Imagina ter um gestor especialista em investimentos, escolhendo o ponto de entrada ou saída para os ativos. E é importante frisar que dentro dos fundos de ações temos diferentes estratégias, mas isso aqui é um assunto tão longo que a gente vai colocar em outro momento. Agora vamos falar de outras classes de ativos. E já que estamos falando em renda variável, já vou puxar aqui outros fundos que também são dessa classe de ativos, que são os fundos cambiais. Esses fundos investem 80% do seu patrimônio em ativos que sejam relacionados a outras moedas. Quer um exemplo? Os mais conhecidos são os fundos cambiais em dólar. Eles procuram acompanhar a cotação da moeda americana. Esses fundos podem ser uma opção especialmente para esses investidores que desejam proteger o seu dinheiro das variações cambiais, ou, por exemplo, que estejam programando uma viagem para o exterior. O principal fator de risco desse tipo de fundo é justamente a variação das moedas estrangeiras. Mas beleza, já conhecemos aqui 3 tipos de fundos diferentes. Agora eu vou trazer na sequência um tipo que ele não tem essas regras de alocações bem específicas, ou seja, o gestor desse fundo ele tem a liberdade de escolher qual classe de ativo ele quer investir. Esses são os fundos multimercados. Esse tipo de carteira pode ter aplicações de renda fixa,
câmbio, ações, derivativos. E como eu te falei, o gestor ele tem liberdade. Mas um ponto importante é que o gestor é livre para alocar desde que respeite o prospecto desse fundo. Parênteses aqui, o prospecto é o documento que apresenta de forma destacada as principais informações relevantes para o investidor. As informações que estão contidas lá no regulamento, como a política de investimento do fundo, taxa de administração e os principais direitos e responsabilidades dos cotistas e dos administradores. Agora vamos falar de um tipo de fundo bem específico e que oferece vantagens especiais aos investidores: os fundos de previdência. A principal particularidade do fundo de previdência é o seu horizonte de investimento. É um ativo recomendado para um futuro, para o longo prazo. Por esse motivo, ele possui características específicas que diferencia dos outros tipos de fundo, como a tributação, a liquidez e taxas diferentes. São essas características que diferenciam um fundo de previdência de um fundo de investimento comum. Vale pontuar que estamos falando aqui de longo prazo e não de apenas aposentadoria, que a previdência ela pode oferecer vantagens além do que você imagina. Ao optar em investir em uma renda fixa, por exemplo, o investidor vai precisar escolher o plano, o tipo de tributação e o fundo que ele deseja aplicar. Essas três definições iniciais serão essenciais para que o investidor consiga adequar o fundo de previdência aos seus objetivos. Além disso, você pode escolher entre um plano de previdência VGBL ou PGBL. A diferença vai ser como esse imposto de renda vai ser tributado no momento do resgate. Daria um vídeo inteiro sobre esse assunto. Por esse motivo, caso você tenha interesse em saber mais sobre as vantagens da previdência, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só para explicar isso. E como já dizia o Pernalonga, por hoje é só, pessoal. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal da Xpeed, ativa o sininho das notificações para sempre ser avisado quando tiver conteúdo novo por aqui. E se você quiser continuar falando sobre este ou outro tema, vem com a gente, deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouco mais. Até o próximo vídeo da série.